Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o exercício 29, né, onde que ele diz: planeja-se uma experiência de laboratório em leito fluidizado com um tubo de 12 centímetros de diâmetro. As partículas apresentam um diâmetro médio de 43 micrômetros, 0,7 de esfericidade e a densidade é de 3,2 gramas por centímetro cúbico. A porosidade na mínima fluidização é estimada em 0,49. O gás tem as propriedades do ar a 120 graus Celsius e 1 atm. Estimar, letra A. A massa de sólidos para se ter uma queda de pressão na fluidização de 70 centímetros de água e a altura de sólidos correspondente à mínima fluidização. Letra B. A vazão máxima do gás a 2,5 vezes a mínima fluidização em kg por hora. E letra C. A vazão máxima do gás que ocasiona o arraste das partículas, tá? Então aqui, né, a gente tem os dados do enunciado, né, a gente tem todos aqui diretamente, com exceção, né, do gás, das propriedades do gás, né, do ar aqui. Então, para isso a gente vai utilizar a tabela do Encropera, a tabela 4, onde que a gente tem as propriedades termofísicas de gases à pressão atmosférica, né? A gente precisa aqui do valor da temperatura em Kelvin, né? Então 120 equivale a 393 Kelvin, né? É um valor intermediário, a gente não tem que interpolar aqui, né? Então, a partir disso a gente retira aqui o valor tanto de massa específica quanto o valor da viscosidade dinâmica, né? Atentar aqui que viscosidade dinâmica a gente tem multiplicado por 10 na 7. Então, presta atenção aqui na hora de retirar os dados da tabela, tá? Dito isso, letra A, então, ele pede a massa de sólidos, né, para se ter essa queda de pressão na fluidização, tá? Para poder determinar a massa de sólidos, a gente utiliza essa equação, ela depende tanto da massa específica quanto do volume, né? Não temos o volume dos sólidos, né? Porém, a gente pode determinar a partir dessa equação aqui da porosidade, mas para determinar o volume total, né, a gente precisa do valor desse LMF. O valor da área nós temos, né? É informado aqui o valor do diâmetro do tubo, né? Então a gente a partir daqui consegue determinar a área, mas a gente não tem o valor dessa altura de mínima fluidização, né? Para isso a gente vai utilizar essa outra equação aqui, que é a equação de Ergun. A gente vai utilizar o primeiro termo aqui dessa equação para poder determinar esse LMF aqui, né? Então isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos isolar esse LMF para começar essa letra A, né? Então vamos lá. Letra A gente tem LMF igual, tá? Aqui a gente tem o valor de ΔP, né? A queda de pressão de mínima fluidização. Para isso aqui a gente vai utilizar a equação de ρGH, né? Então, da pressão hidrostática. Eu já vou abrir ela aqui, né? Vai ficar ρ da água menos o ρ do fluido vezes gravidade vezes a altura, tá? Dividido, né, pelo outro termo aqui, vai ficar 1 menos a porosidade de mínima fluidização, vezes o ρ do sólido menos o ρ do fluido vezes gravidade, tá? Bem, gravidade aqui a gente simplifica, né? Uma outra simplificação, né? Se vocês quiserem, não precisa simplificar, a gente pode aqui resolver com o valor da massa específica do gás, né? Mas frente ao valor aqui da massa específica da água, que é 1.000, né? A gente vai utilizar um valor genérico, e do sólido, que é 3.200, né? O valor de 0,8, né? Praticamente não vai impactar, né? Então a gente pode, de fato, né, dar uma simplificada aqui e facilitar a nossa vida, né? Então, o valor aqui da massa específica da água equivale a 1.000, vezes o valor da altura aqui essa aqui de água, né? Então vai ficar 0,07 metros, dividido por o valor aqui 1 menos 0,49, que é a porosidade em mínima fluidização, vezes 3.200, que é o valor da massa específica do sólido, né? Então, 1.000 vezes 0,7 dá 700, dividido por 1.632, né? Aqui nessa parte de baixo, a gente vai obter aqui um valor de LMF de 0,4289 metros, tá? Tendo o valor aqui de LMF, a gente pode, de fato, determinar aqui o volume total, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. O volume total vai ficar a área
né? Por ser aqui uma seção circular, né? Um tubo de seção circular, a gente consegue resolver aqui com π vezes o diâmetro ao quadrado, né? 0,12 ao quadrado, dividido por 4, vezes o valor da altura de mínima fluidização que a gente encontrou, né? 0,4289, né? Então, o volume total aqui vai ficar 0,0048 metro cúbico, tá? A partir daqui, isolando VS, né, a gente pode determinar, então, o volume do sólido, tá? O volume do sólido, então, vai ficar 1 menos a porosidade de mínima fluidização, vezes o volume total que a gente acabou de determinar, né? Então, vai ficar 1 menos 0,49, vezes o volume total, 0,0048, né? Vamos obter aqui um volume de sólidos de 0,0025 metro cúbico, tá? E agora sim, né? A gente pode então isolar aqui a massa dos sólidos para poder determinar a resposta aqui da letra A. Então a massa de sólidos vai ficar o volume de sólidos 0,00025 vezes a massa específica do sólido, né, que é 3.200. Né? A gente vai ter então uma massa de 7,83 quilogramas, tá? Então aqui, né, a gente tem a resposta então da letra A. Na letra B, ele pede a vazão máxima do gás a 2,5 vezes a mínima fluidização, tá? Então aqui para a letra B, né, para determinar vazão, né, a gente sabe que vazão ela é velocidade vezes a área, né? Então, para saber a velocidade, a gente utiliza aqui a velocidade de mínima fluidização, que é proveniente aqui da equação de Ergun, tá? A equação de Ergun, ela cai aqui numa báscara, né? Se você for ver, ela tem, né, os termos aqui quadráticos, o termo independente, né, o valor de A, B e C, então cai numa báscara, né? Existe como um modo, né, da gente simplificar isso daqui, né, que é utilizar a equação de Wen e Yu, tá? Onde que a gente primeiro determina o valor do Reynolds, né, e a partir desse valor de Reynolds a gente determina aqui, se ele for menor do que 20, né, um regime aqui de Reynolds aqui, ele sendo um regime de escoamento lento, a gente pode, né, simplificar o termo quadrático aqui, né, e utilizar só a parte aqui da velocidade, né, e a gente não tem o caso da báscara. A mesma coisa cai se você tiver um Reynolds de partícula maior que 1000, né, então você pode utilizar esse outro valor, né, simplificando o termo simples aqui, né, utilizando só o quadrático, tá? Claro, se for o valor que você encontrar para Reynolds for entre 20.000, aí não tem jeito, né? E você vai ter que usar a equação completa de Ergun. Então, a primeira coisa aqui para a letra B, a gente vai verificar Reynolds, né? Para ver se a gente cai em algum desses casos aqui. Então, vamos lá. Letra B. Vou colocar aqui, né? Letra B, então, utilizando a equação de Wen ali e Yu para Reynolds de mínima fluidização, a gente tem o valor, então, de 33,7 ao quadrado, mais 0,0408, vezes o diâmetro de partícula, né, que a gente tem ali, que é 43 vezes 10 na menos 6, elevado ao cubo, vezes o ρ do fluido, que é 0,8884, vezes o ρ do sólido, que é 13.200, menos o ρ do fluido, que é 0,8884, vezes o valor da gravidade, 9,81. Isso daqui, né, dividido pela viscosidade dinâmica, né, ao quadrado. Então, a gente vai ter 2,27 vezes 10 na menos 5 elevado ao quadrado. E isso daqui tudo dentro, né, da raiz, menos 33, menos 33,7, né? Bem, resolvendo aqui,
a gente vai ter aqui, né, 33,7 ao quadrado, menos esse termo aqui, né, que vai dar para nós 0,1755 na raiz, menos 33,7, tá? Esse valor aqui, então, para Reynolds, vai dar um valor de 0,0026, tá? Que é um valor, né, menor do que 20, né? Então, a gente cai naquele caso aqui, né? A gente cai nesse caso aqui, ó. Se Reynolds for menor do que 20, podemos utilizar essa equação aqui. É o que a gente vai fazer, né? Então, seguindo aqui, né? Então, a gente vai ter o valor da velocidade de mínima fluidização, a gente vai ter o valor, né, de esfericidade, que é 0,7, né, dado ali no enunciado, vezes o diâmetro de partícula, que é 43 vezes 10 na menos 6. Isso aqui tudo elevado ao quadrado, dividido por 150, vezes o rodo sólido, que é 3.200, menos o rodo fluido, que é 0,8884. Isso aqui vezes a gravidade, 9,81, dividido pela viscosidade dinâmica, né? Então, 2,27 vezes 10 na menos 5, vezes a porosidade de mínima fluidização, que é 0,49 elevado ao cubo, dividido por 1 menos 0,49, tá? Bem, isso daqui, né, resolvendo diretamente, né, não tem nenhum termo complicado aqui para a gente resolver, então direto aqui vai dar 0,001926, tá? Então, a gente tem a velocidade, né, de mínima fluidização, né, utilizando a simplificação aqui a partir da equação de Wen e Yu, nós temos aqui 0,001926 metros por segundo. O exercício está pedindo qual que é a vazão, né? Vazão, ele é a velocidade que a gente encontrou aqui vezes a área, né? No entanto, ele quer essa velocidade aqui 2,5 vezes maior, né? Então, 0,01926 vezes 2,5, né? Então, velocidade vezes área. A área a gente sabe ali é a mesma coisa, né? Πd ao quadrado dividido por 4. Então, 0,12 ao quadrado, né? Dividido por 4. Dividido por 4, né? A gente vai ter aqui um valor de vazão, né? No caso aqui, vazão volumétrica, de 5,45 vezes 10 na menos 5, metro cúbico por segundo, né? O exercício ele quer a resposta, né, sendo vazão mássica, né? Então, vazão mássica é pegar esse resultado aqui e multiplicar pela massa específica do fluido, né? Então, 5,45 vezes 10 na menos 5 vezes a massa específica do fluido, que é 0,8884, tá? A gente já pode multiplicar aqui também por 3.600, né? Para poder passar, né? Que a gente está em segundos, né? Vamos passar o resultado aqui para horas, tá? Então, o valor final aqui, né, da vazão mássica vai ser de 0,1742 quilogramas por hora, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra B, tá? Na letra C, ele está pedindo a vazão mássica do gás que ocasiona o arraste das partículas, tá? Então, aqui a gente está falando de velocidade terminal, tá? A gente já resolveu vários exercícios, né, sobre velocidade terminal, mas basicamente utiliza essa equação aqui, né? Essa equação,
para que a gente possa utilizá-la, a gente depende que o Reynolds tenha regime de Stokes, né? Que seria um Reynolds entre 0 e 1. Né? A gente já viu pelo Reynolds aqui que ele dá um valor de 0,026. Né? Então, a gente tem regime de Stokes, o que permite que a gente utilize essa equação aqui. Né? É claro que aqui está para uma equação para partículas esféricas, né? A gente vai utilizar a adaptação aqui de Massarani, né? A gente vai multiplicar por um fator de correção aqui K1. A gente já viu isso em diversos outros exercícios, né? Então, vou só passar direto aqui também. Vamos colocar a equação e resolver a letra C. Então, letra C aqui, a gente vai ter... Eu vou reescrever a equação já adaptada, né? E vou colocar também a equação de Massarani ali para nós ter ela visualizada aqui, né? Então, vai ficar velocidade terminal igual ao rodo sólido menos o rodo fluido, vezes gravidade, vezes o diâmetro de partícula ao quadrado, vezes o K1, dividido por 18 vezes a viscosidade dinâmica. Tá? Esse valor de K1, então, vamos determinar ele aqui. Ele equivale a 0,843 vezes o log, né, da esfericidade, que é 0,7, dividido por 0,065, tá? 0,065. Né? Isso aqui, então, vai dar para nós 0,87, tá? Então, podemos resolver aqui velocidade terminal. Lembrando que, né, a gente precisa estar em regime de Stokes, né? Então, se não tivesse a letra B, né, calculando o valor de Reynolds, nós teríamos que calcular Reynolds para determinar se a gente pode utilizar ou não essa equação, tá? Então, vai ficar aqui 3.200 menos 0,8884 vezes gravidade, 9,81, vezes o diâmetro de partícula, 43 vezes 10 na menos 6, ao quadrado, vezes o K1, 0,87, dividido por 18 vezes a viscosidade, né? Então, a gente tem aqui 2,27 vezes 10 na menos 5, tá? Na menos 5. Bem, isso aqui vai dar o valor de velocidade terminal igual a 0,1235, tá? Metros por segundo. Né? E aí cai no mesmo caso da letra B. Né? A gente precisa dessa resposta aqui, né, em vazão mássica e em quilogramas por hora. Tá? Então, já vou passar direto, em vez de passar por todas as etapas, né? Já vamos calcular direto. Vai ficar 0,1235 metros por segundo, vezes a área, né? Então, π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4, vezes o 0,8884, né, para passar para quilogramas, né, a gente teria a vazão volumétrica, né, aqui passando para a vazão mássica, e a gente já multiplica também por 3.600 para passar de segundos, né, que a gente tem aqui para horas, tá? Então, multiplicando tudo isso daqui, a gente vai ter o valor de vazão mássica de 4,4690, tá? Quilogramas por hora, tá? Então, aqui a letra C, né? E a gente chega aqui no final desse exercício, né? Então, era isso. Valeu!